Bom dia, Pedro! Como você está? Tudo certinho? Pedro, eu espero que a minha videoaula encontre você e a sua família muito bem, tá bom? Ô Pedro, hoje nós vamos trabalhar com a nossa apostila de matemática, tá? Na página 84 e 85, tá bom? Matemática, páginas 84 e 85. Pedro, o conteúdo a ser trabalhado hoje será símbolos, tá? Pedro, nós usamos símbolos para tudo, para quase tudo. O símbolo, ele é responsável por manter a ordem, né? A ordem no trânsito, a ordem na escola. Por exemplo, quando o Pedro vai no banheiro, existe uma plaquinha lá que é o símbolo que indica se o banheiro é para as meninas ou se o banheiro é para os meninos, tá? Quando o Pedro precisa ir lá na diretoria falar com a tia Cíntia, existe uma plaquinha que fala assim, ó, bata na porta antes de entrar. Este também é um símbolo, Pedro. Tudo bem? Pedro, vamos lá na nossa apostila e a gente vai conversar melhor sobre os símbolos. Pedro, agora aqui na página 84, observa aqui, ó. Esses são os símbolos, né, Pedro? Estes são os símbolos de trânsito, né? Nós usamos para manter a ordem no trânsito. Ele nos indica o quê? Quando nós podemos... a faixa de pedestre, por exemplo, é um símbolo. Ele indica que nós temos que atravessar pela faixa de pedestre, não é? O semáforo, ele tem um símbolo, né? Ô Pedro, vamos conversar sobre esses símbolos. Ó, marque um X nas placas de trânsito que você conhece. Observe essas placas, Pedro. Esta primeira aqui, ó. Você já viu essa placa em algum lugar, Pedro? Se você já viu, você marca com um X aqui. Se você não viu, não precisa marcar, tá? Esta placa, Pedro, tá vendo que ela tem uma bicicleta e tá um cortezinho aqui no meio? Esta placa está falando que nós não podemos andar de bicicleta naquele local. Se por acaso você passar e ver uma placa dessa, você já sabe que é proibido ciclista. É proibido andar de bicicleta naquele local, tá? Porque é perigoso, tá bom? Pedro, e esta segunda placa? Você já viu este símbolo em algum lugar? Se você já viu, marque um X aqui. Se você não viu, não precisa, tá, Pedro? Este símbolo, se você encontrar em algum lugar, Pedro, ele está dizendo para você que é proibido pedestre, tá? Que nós, andando a pé, não podemos caminhar naquele local. Essa placa indica que é perigoso, que é proibido pedestre, tá bom, Pedro? Pedro, e esta aqui, você já viu em algum lugar? Se você já viu, você vai fazer um X aqui no quadradinho. Se você não conhece essa placa, você não precisa fazer o X, Pedro. Esta placa, Pedro, observe que ela está de amarelo, tá? Esta placa está falando para os motoristas que é preciso ter atenção, porque existe crianças brincando naquele local, tá? Para os motoristas dirigirem com atenção, porque existe crianças brincando naquele local, tá bom? E esta placa, Pedro, você já viu em algum lugar? Se você já viu, você coloca um X aqui. Se você não conhece, não precisa colocar. Esta placa, Pedro, está dizendo que nós não podemos estacionar naquele local, a menos que tenhamos alguma deficiência, né? Por exemplo, um cadeirante, tá bom? Então,
Não podemos estacionar se não formos deficientes. Ela foi reservada para pessoas com deficiência, tá bom, Pedro? Pedro, e esta placa, você já viu em algum lugar? Se você já viu, faça um X aqui no quadradinho. Se você não conhece essa placa, não precisa, tá bom, Pedro? Esta placa, Pedro, está falando para o Pedro que o Pedro tem que parar, é parada obrigatória. Se chegar numa esquina, Pedro, e você ver uma placa dessa, você tem que parar, Pedro. Tudo bem? Parar, olhar dos dois lados e depois atravessar. Tudo bem, Pedro? Agora, Pedro, nós vamos lá na página 85. Pedro, observe a página 85. Pinte a porta pela qual você entraria se quisesse ir ao banheiro. Pedro, observe que nós temos 3 portas. E em cada porta nós temos um símbolo. Pedro, qual dessas 3 portas, se você quisesse ir ao banheiro, você entraria? A do cadeirante, a das meninas ou a dos meninos? Qual dessas 3 portas? Conta pra tia Fernanda. Isso, Pedro. Pedro entraria na dos meninos. Então, Pedro, você vai pintar somente esta porta, tudo bem? Pinta bem bonito, tá, Pedro? Sem rabiscar, com capricho. Não se esqueça de colocar a data aqui para tia Fernanda. Pegue o seu crachá, Pedro, e coloque o seu nome aqui em cima, tudo bem? Viu, Pedro? O que você achou? Você viu como os símbolos são importantes na nossa vida? Eles nos ajudam a manter a ordem, né? A ordem dos lugares, a ordem do trânsito, a ordem até lá na igreja, né? A ordem religiosa, não é verdade, Pedro? Pedro, eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você estiver com alguma dúvida, manda para a tia Fernanda e a tia Fernanda vai tentar esclarecer de outra forma para você, tudo bem? Nossa videoaula de hoje vai ficando por aqui. Um beijo, até a nossa próxima aula.